Meus amigos, que satisfação, estamos retornando ao nosso encontro quinzenal, né? Sempre trazendo notícias importantes, entrevistas que tenho certeza será do interesse de vocês e aquela parceria formidável que nós temos com GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, sempre ao nosso lado. De 15 em 15 dias, um novo assunto sendo trazido aqui, ciência, tecnologia, artes, terapias alternativas, filosofia, religiosidade, todos esses assuntos nós estamos trazendo para vocês. Temos uma coleção deles já, que você pode consultar no nosso site tubinoentrevista.com. E hoje nós temos uma entrevista muito especial, porque hoje nós vamos falar a respeito do medo da mudança. A mudança sempre traz algum desconforto, para algumas pessoas é bem mais difícil, né? E fica aquele medo, como será o futuro? Isto nos aprisiona, sabia? Isto é terrível porque nós já dissemos num poema nosso aqui, numa outra entrevista, que o medo é a gaiola dos sonhos. Se nós temos um sonho, vamos a ele, senão nós ficamos presos. Prestem bem atenção nesta entrevista que o Júnior vai trazer para nós agora, dentro de instantes. E eu quero pedir, além de você se inscrever no nosso canal, o que nos ajuda muito, com certeza, né? Aumentando a nossa audiência, falando para os amigos, recomendando aqui Tubino Entrevista, de 15 em 15 dias, uma entrevista nova de um assunto também bem interessante. Mais do que isso, você pode participar do nosso programa escrevendo aqui, dando a sua opinião, gostei, não gostei, faça críticas, sugira assuntos que você gostaria de ver retratado no nosso programa. Tá bem? Combinado, parceiro? Júnior, vamos à entrevista de hoje. Eu estou com uma vontade doida de conhecer esse tema, que é muito importante em nossa vida. Medo da mudança. Olá, Tubino. Olá, o pessoal que nos acompanha pelo YouTube. A nossa conversa de hoje é com a nossa já conhecida do nosso canal, Edi Kaus. Ela é uma referência internacional aí no tratamento das fobias, né? E então, hoje o assunto é muito especial, que foi mais ou menos um gancho que a gente puxou da última entrevista, que é o medo às mudanças, né? Vivemos num tempo de muita transição, de muitas mudanças, onde a gente é quase que empurrado, né, a tomar algumas atitudes, algumas decisões. E isso gera muito estresse, muito medo nas pessoas, né? Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Prazer estar aí novamente. Isso aí. A nossa entrevista, a gente vai deixar no final depois o link para a nossa primeira entrevista com a Edi, que foi sobre as fobias, né? E foi um sucesso no canal mesmo, o pessoal mandou bastante comentário, foi bem legal. E fala um pouquinho então desse momento que a gente está vivendo, assim, né, de transição, onde a gente passa por muitas mudanças na economia, social mesmo, né? As pessoas são chamadas a mudar de emprego ou a reformular a maneira que vivem, né?
Exato. Isso gera muito estresse, né? Gera muito estresse, até porque muitas e muitas vezes o estresse já vinha acontecendo, porque não acontecia uma decisão, né? Elas vinham às vezes sabendo, vendo, percebendo que do jeito que estavam levando a sua vida não estava confortável, mas elas continuavam avançando assim. Então, com essa entrada da pandemia, isso eu percebi como terapeuta, assim, a mudança que começou a acontecer. Muitas pessoas foram com elas mesmas a mudança, né? Decisões, às vezes, até de tomar conta de si, cuidar melhor de si. Às vezes era alimentação, ou alguma coisa nesse sentido, ou olhar para dentro, observar suas emoções, seus comportamentos, sua percepção perante o mundo. Vi também coisas acontecendo na família. Perdão, às vezes, que não acontecia. Uma reaproximação de pessoas que viviam afastadas e muitas vezes era devido ao trabalho, né? Também aconteceram afastamentos que com o momento que tiveram que ficar e conviver mais próximos, foram percebendo que não era isso que queria, né? E é lógico, daí vai avançando, isso se expande mais, assim, muitas vezes a nível de emprego, foi obrigatório para muitas pessoas fazer essas alterações, e antes geralmente não acontecia por comodismo, mas muitas e muitas e muitas vezes, e quase sempre é o medo da mudança, né? O medo, e aí permanece, e aí gera um estresse. Esse medo, às vezes, a pessoa passa anos, às vezes, num emprego que não faz o menor sentido para ela mesma, Exato. pelo medo de arriscar uma coisa nova, fazer o que gosta, né? Exato. O medo da mudança, o medo do novo, do desconhecido. E há um tempo atrás eu descobri algo que eu passei a utilizar para mim, que é o medo, é o poder da decisão. Porque no momento que a gente entende que uma decisão tomada pode mudar todo o rumo, isso faz muita diferença. Por quê? Porque assim, a gente gasta muita energia enquanto não decide. Porque pensa, repensa, avalia, reavalia, avança, recua, né? E quando a gente começa a entender o poder da decisão, muda todo o jogo. Aí eu sempre falo para os meus clientes o seguinte: se você decidiu, para de pensar, começa só a agir para aquela direção, porque senão você nunca vai para lugar nenhum. Não sei se você já percebeu, mas tem certos, por exemplo, presidentes, eles muitas vezes têm alguém que decide o almoço, a roupa, porque a decisão, como eu já falei, ela exige muita energia. Sim. Tá? Então, eles usam sempre a mesma cor de roupa para não precisar pensar que roupa eu vou usar hoje, né? E eles começaram a perceber que eles poderiam usar essa energia para direcionar para coisas mais importantes para o cargo deles. E eu passei a usar isso para a minha vida também. E isso gera uma paz muito grande. E outra, a questão do medo da decisão. A vida, ela é muito sábia. Ela sabe que no momento que a gente toma uma decisão para seguir naquele rumo, ela vai aproximando aos poucos o que vai ser necessário para que aquela mudança aconteça. Não há necessidade de ter medo se a gente tem fé, se a gente acredita, se a gente vai avançando. Lentamente, não tem que ser nada assim, tem que resolver tudo amanhã. Não, decida e começa a observar os sinais, porque a vida apresenta sinais. Ela traz pessoas para perto que ajudam nisso. A gente às vezes vai assistir um filme e diz: nossa, olha só, aqui está uma resposta que eu vinha buscando sempre, né? Então é a questão da entrega também da pessoa, sabe? A Edi, ela, de certa forma, a gente conversava antes da entrevista, ela é um exemplo vivo, né, de domínio do medo das mudanças, né? Porque ela chegou onde chegou, esse reconhecimento até internacional que ela tem, né, nesses tratamentos e nessas terapias, foi fazendo muitas mudanças na vida dela, né? E então a gente comentava isso antes da entrevista, que ela é um exemplo vivo de aonde se pode chegar se dominando o medo da mudança, né? Exatamente. Às vezes me perguntam: como que tu pode manter essa calma
em cima dessas mudanças, porque são mudanças muitas vezes pessoais que para as pessoas elas não conseguem se imaginar dando um passo, né? Eu comecei a olhar para trás na minha vida, com 17 anos eu saí para muito longe, de perto dos meus pais, e tive que me virar sozinha, né? E aí eu comecei, e com certeza você que está me assistindo também, se for olhar para trás na sua vida, você já tomou muitas decisões, grandes decisões. Então quando a gente tem essa sapiência e sabe olhar para trás e dizer assim, mas se lá eu tive essa coragem e cheguei aonde eu cheguei, foi por causa daquelas decisões. Porque com certeza, se eu tivesse ficado lá onde eu nasci, que é Boa Vista do Buricá, pertinho da Argentina, eu penso que nada contra essa profissão. Eu era empregada doméstica lá. Mas quando eu vim parar para essa região aqui, do Vale do Taquari, eu comecei a ter a oportunidade de ajudar pessoas, abranger mais pessoas e não ajudar somente uma família. E foi por causa de uma decisão que eu tomei. Então depois eu fui tomando outras decisões, de separação, a própria decisão de ter um filho, tudo são decisões da nossa vida, né? Então muitas vezes as pessoas me perguntam, Edi, como é que tu consegue ser tão calma e administrar tudo com tanta tranquilidade? É que eu sempre coloco aquela coisa do acreditar e do ter fé. E saber que a vida, ela nos espera tomar decisão. Ela não nos vai abandonar no momento que nós tomamos a decisão e ficamos conosco mesmos e continuamos mantendo a nossa paz, né? As coisas vão acontecendo ao natural, nem precisa muito esforço. A gente chega sempre na decisão naquele momento que a gente vê que não tem mais volta, né? Exatamente. Aquele momento que tu sabe assim, se eu passar daqui não tem mais volta. É. Eu acho que é isso que gera um estresse tão grande nas pessoas. Exato, porque precisou chegar nesse ponto, né? E quando a gente já consegue se perceber mais e ver que aquilo já não é mais o caminho, porque a gente sente isso no peito. Se você quer saber se está no caminho certo ou não, basta se perceber no peito. Porque quando está no caminho certo, a gente sente leveza, uma expansão e um bem-estar. No momento que a gente está errando o caminho, que a gente às vezes insiste numa coisa que não tem que ser, ou está indo para um lado que não é para ser também, a gente começa a sentir um aperto no peito, um desconforto. E quando a gente começa a se perceber, se conhecer e a se respeitar nessa questão, fica muito mais fácil tomar uma decisão. E mesmo se a decisão já foi tomada e a gente fica na dúvida, que no meu caso, até vou usar um caso pessoal, quando eu decidi me separar, eu fiquei na dúvida, assim, primeiramente, será que é isso mesmo? Mas quando eu ia me sentir aqui, eu sentia muita leveza, eu me sentia muito em paz. E aí eu ficava calma, porque eu pensava, não, tá tudo certo. Porque a gente tem que cuidar muito com a nossa cabeça. É ela que nos deixa enlouquecidos, é ela que nos põe no tumulto. Às vezes não tem problema nenhum acontecendo, mas a nossa cabeça, ela é uma criadora de conflitos, e se a gente não está alerta, a gente erra o caminho, porque a gente vai por aqui em vez de ir por aqui. Nos fala um pouquinho sobre isso, Edi, assim, essa coisa que tu falou de ir por aqui, né? Como é que a gente treina ouvir o coração, ouvir a sua intuição, né? Como é que eu sei quando eu estou tomando uma atitude que vem realmente da minha vontade de mudança, né? Você falou bem, eu sempre falo, é treino, realmente é treino. Porque assim, o que acontece geralmente? As pessoas só vão por aqui. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu faz assim, ó, assume muita coisa. E aqui começa às vezes... Tudo na intelectualidade. Isso, na racionalidade do eu acho, eu posso, eu consigo. Enquanto que aqui, às vezes a pessoa nem está com... Eu sempre falo que tem palavras que separam isso também. Daqui para cima é o ego. Eu consigo, eu posso, eu acho, eu quero, eu penso, né? Enquanto que daqui para baixo é a nossa alma. Esse é o nosso sensor. Esse é a nossa bússola, é o nosso norte. E muitas vezes a pessoa só funciona daqui para cima. Ela nunca vai e faz essa ponte e se percebe aqui. Então como que ela vai tomar uma decisão se ela está fazendo assim, tipo, isso aqui que é um caminho, isso aqui que é outro. E aí não funciona. Então tem que ter essa comunhão aqui
onde isso aqui vai ter que concordar com isso e fazem junto o caminho. Então, é treino. É a gente começar a perceber que palavras que eu estou usando. Porque se eu digo eu amo, eu gosto, eu tenho vontade, é o linguajar da alma. Então, quando a gente diz eu não tenho vontade, é porque a alma está comunicando que não se faz aquilo, não tenho vontade. Mas se eu digo que eu amo e eu tenho muita vontade de fazer, isso aqui deve e precisa respeitar isso aqui. Porque no momento que isso acontece, a gente tem muito mais momentos de felicidade, porque a nossa felicidade, ela é feita de momentos. Então, quanto mais tempo eu consigo fazer com que eu pare o meu ego e consiga me perceber e me analisar e treinando isso, por isso que tem que ficar muito no aqui e agora, se perceber, se analisar, ver se está confortável aqui. E não só agir, tomar decisões pela cabeça. Por isso que muitas pessoas se veem frustradas de uma hora para outra, sabe? E normalmente, racionalmente mesmo, a gente, vivendo uma situação que está desconfortável, a gente coloca a felicidade lá na frente, né? Exato. Lá no futuro, o meu momento presente está bem desconfortável, mas eu estou sempre justificando, buscando algo que está lá na frente. Né? Exato. Eu me lembro que na época que eu estava pensando em me separar, eu chegava a dizer pro meu ex-marido assim, o nosso casamento não tá bom, a gente tá buscando coisas diferentes, mas eu, mesmo assim, eu estou escolhendo ser feliz agora. Porque às vezes a gente joga, que nem foi um caso meu também, na construção da casa nova. Eu me lembro que eu tinha um chalé de madeira, e eu achava que eu só ia ser feliz no dia que eu tivesse uma casa de alvenaria. E um dia eu passei na frente na casa de um médico e eu pensava, nossa, essas pessoas devem ser muito felizes aqui, né? E aí veio como uma voz, me disse assim, será? E aí eu mesma me perguntei, será? Eu cheguei em casa porque eu não deixava meu ex-marido reformar aquela casa de madeira, porque eu queria uma casa de alvenaria, mas não tinha nem condições para isso. Eu cheguei em casa e falei para ele assim, pode reformar o que você quiser, porque tinha partes de madeira que tinha que trocar uma calçada. E ele disse, ué, o que aconteceu? Eu disse, não, eu decidi ser feliz a partir de hoje e aqui dentro dessa casa. E aí, sabem quantos anos demorou até que eu consegui a minha casa de alvenaria? 10 anos. E eu fui feliz nesses 10 anos, porque eu decidi, é o poder da decisão. A gente coloca muitas vezes assim para as próximas férias, para o próximo carro, para a próxima casa. Então a gente vai sempre protelando essa felicidade, né? Isso, e às vezes vem aí que vem a frustração. Eu fiquei morando 2 anos na casa nova e me separei e fui embora. Às vezes a pessoa joga isso num relacionamento e daí não é um relacionamento que espera, aí se frustra porque jogou tudo ali, filho, e filho não se coloca na prateleira. Então, eu sempre falo assim, tem que ser uma decisão muito bem pensada para que esteja inteira ali. Me lembro de uma cliente que ela dizia assim, Edi, quando eu tiver a minha filha, eu quero começar a estar mais calma, mais tranquila. Daí eu falei, como? Eu escutei direito? Quando que tu quer começar? Ela olhou assim, tem que começar hoje, né, Edi? Eu falei, sim, é hoje que tu tem que treinar a ser mais calma, mais tranquila, para que quando o teu filho chegar, você está pronta. E não vai começar, daí não tem. Quando um filho nasce e você não está treinada para abraçar toda essa situação nova, não vai ser ali que a pessoa vai conseguir fazer essa mudança. Com certeza. Edi, o que tu atribui tantas mudanças ocorrendo de tantas áreas, e para a maioria das pessoas, né? Tu acha que é alguma conjunção planetária? A que tu atribui essas mudanças todas? Bom, esses dias eu estava vendo e me fez muito sentido. Estava vendo um vídeo que dizia assim, o calendário maia, ele estava planejado para acabar, ele foi planejado até 2012, né? Era para ser resetado o planeta Terra, né? Porque eles não estavam vendo a possibilidade de evolução do ser humano. Só que aconteceu algo muito inesperado. 2009, 10, 11, a espiritualidade começou a perceber que estavam sim começando a acontecer mudanças e deram uma nova oportunidade para o nosso planeta. Até porque ele está
viajando na galáxia, né, o nosso sistema solar, e ele vai entrar num processo de luz. Então não tem mais como manter sombra e coisas negativas e do jeito que está. Por isso que a gente está vendo tanta maldade, tantas coisas, né? Então eu acredito muito que foi necessário para a gente começar a ver, às vezes, pessoas que a gente nunca imaginava que pudesse ter tanta maldade dentro, que a gente consegue ver hoje nas mídias, né? A gente vê a pessoa agindo não coerentemente com o ser humano, com o seu semelhante. Eu penso que foi necessário para que a gente pudesse perceber isso e, mais uma vez, com o nosso livre-arbítrio, escolher que caminho que eu quero seguir, né? E eu penso que foi necessário toda essa mudança para que a gente agora se posicione para estarmos prontos para aquela nova energia que já está conosco, mas a gente vai avançando cada vez mais nela, né? Ele já está com quem está dominando os seus medos, né? E com coragem para entrar nesse novo mundo. Exatamente, com toda certeza. E o poder da decisão também, né? E é confiar mais em si, acreditar mais em si. Isso é, nossa, muito importante, né? Ainda mais nesse momento. Nesse momento é a gente voltar para si mesmo, se observar dentro das suas decisões, para onde levou, foi um caminho que deixou feliz, então o caminho está certo. Está fazendo bem aqui, estou me sentindo leve, então está tudo certo. Sentiu apertos, não se sente muito bem, procura uma ajuda, uma terapia, alguma coisa, sabe? Procure livros também, mas tem vídeos no YouTube muito bons, né? Que dão muita direção também. Esse vai ser um dos vídeos bons também. Que bom! Com certeza, porque eu acredito que essas mudanças, tá todo mundo, né, sendo chamado no mais íntimo de si para mudar alguma coisa, para rever seus valores. Exato. Família, trabalho, né, tudo se movimentando para entrar nessa nova era aí dessa nova vibração planetária. Sim. Isso. Eu estou muito feliz, assim, eu tenho muita esperança também. Dizem que esperança não é muito bom porque a gente só fica esperando. Mas às vezes a gente não vê uma luz no fim do túnel, acredita que não tem mais saída para o ser humano no planeta. E agora eu estou vendo que, não, peraí, tem sim, tem muitas pessoas boas, tem muita coisa boa acontecendo. Então, muito é também para onde que eu quero olhar. Eu quero começar a dar força para aquilo que eu vejo de positivo ou continuar dando força para o negativo? Então, muito tem a ver com isso também. Se a gente der força e focar para o lado negativo, é aquilo que vai ter mais força e mais expansão. Então, eu escolho sempre o melhor caminho, aquele que eu acho que está mais iluminado, que está com mais paz, que está com mais amor envolvido e compaixão, que eu quero dar força para esse lado. Eu queria te agradecer muito essa conversa. Com certeza vai ser muito importante para muita gente que está passando por esse momento de dúvida e de ansiedade, né? Diante dessas mudanças que estão cada vez mais nos chamando para a ação, né? E nós vamos colocar, já no finalzinho do vídeo, colocar os teus contatos e vamos deixar também o link agora, logo em seguida, para a tua primeira entrevista do canal, né? Ah, sim. Que é a entrevista sobre a terapia para as crises de ansiedade e as fobias, né? Isso. Que é bem interessante também. Te agradeço muito obrigado pela tua disponibilidade. A gente marcou já, acho que 2 vezes, né? Que tivemos que reagendar essa conversa. Sim. Mas realmente valeu, muito obrigado. Tubino, muito obrigado pessoal que assistiu até o fim essa conversa e até a próxima. Tchau, tchau. Pois é isso mesmo, minha gente. Que beleza, né? Saber que nós podemos controlar esse medo e progredir na vida sempre com entusiasmo, com força, com galhardia, né? E tudo isso que a gente ouviu aí, umas dicas tão importantes. Júnior, como sempre, muito obrigado. Até daqui uma quinzena com outro assunto muito especial. Não esqueça, clique aí, faça parte do nosso grupo, comente, faça a sua crítica ou sugira temas para nós, que isso também é muito importante. Fique com Deus. Obrigado pela atenção.